Estou com Gideão Silveira Pereira, presidente da Farsul e também vice-presidente da CNA, Confederação Nacional da Agropecuária. Presidente, primeiro, a volta desses eventos agropecuários, estamos mais num deles que é, sem dúvida nenhuma, a Expo Direto, que é um modelo aí de evento do setor. Sem dúvida nenhuma, Alex Soares, um bom dia. É muito bom estar contigo mais uma vez aqui na Expo Direto Cotrijal, que realmente isto aqui é uma grande feira, algo, na nossa opinião, algo muito bem elaborado, muito bem cuidado, que demonstra muito da pujança da agricultura, do agronegócio gaúcho, não temos dúvida nenhuma. Eu sempre repito e coloco, nós temos duas grandes feiras no estado do Rio Grande do Sul com características absolutamente diferentes, que é a Expo Inter e a Expo Direto Cotrijal. E agora, neste momento, estamos vivenciando a Expo Direto Cotrijal, ainda que num momento bastante complexo, por causa da grande seca que atingiu a nossa safra 21-22. A Emater divulgou os números agora há pouco, 50% de perdas, ou seja, presidente, nós estamos repetindo 2020, quando tivemos também uma grande estiagem, né? Além da estiagem, presidente, muita preocupação sobre o futuro, nós temos esse conflito. Hoje o senhor é um homem que tem muitas informações disponíveis, o senhor tem acesso às informações, e eu me refiro, claro, aqui a esse conflito que está acontecendo no leste europeu. De que modo essas consequências, em que velocidade essas consequências irão para nós e vão impactar ali adiante, presidente? Alex Soares, claro que o grande temor hoje da humanidade, do avanço russo sobre a Ucrânia, é a possibilidade, ainda que acreditamos remota, de uma guerra nuclear. Seria realmente um desastre para o mundo. Não acredito que possam chegar a este nível. Mas, olhando pelo outro lado, evidentemente que numa guerra convencional, que está estabelecida, ela está tendo repercussões já muito fortes para todos os setores, para a economia do mundo como um todo. Porque o Ocidente a montar boicotes para a Rússia, na contrapartida a Rússia com dificuldades também, possivelmente, porque ela foi excluída do sistema de pagamento internacional, chamado SWIFT. Portanto, ainda que quiséssemos importar fertilizantes, que é o que realmente nos afeta, da Rússia, que é um importante componente, porque a Rússia ela é grande exportadora para o Brasil de nitrogênio e fósforo, aliás, nitrogênio e potássio, e ela é o quarto maior colocado do mundo em termos de fósforo. E o Brasil é um forte comprador. Agora, eu não saberia, ainda que o Brasil não esteja considerado até o presente momento pela Rússia como um país hostil, o Brasil está optando por uma opção de neutralidade, mas eu não saberia como poderia se desenvolver estas transações. Então, isto nos atinge sobre o nosso ponto de vista de aquisição de insumos para a próxima safra de verão, que deverá se iniciar aí por setembro, outubro. Mas, na contrapartida, também já estamos verificando uma nova valorização das commodities agrícolas. Estamos aí com picos diários quase que na soja, evidentemente, e também estamos aí já com picos que está nos chamando a atenção no trigo. E o trigo é uma lavoura que nós vamos semear, possivelmente agora já nos meses de maio e junho. Pois é, presidente, essa questão do trigo aí, o trigo argentino, que o pessoal está segurando o preço também, infelizmente, desgraça de uns acaba sendo um componente favorável para outros, né? Essa questão do trigo especificamente, aqui o trigo gaúcho, daqui a pouco vai haver um otimismo maior por parte do pessoal até em produzir mais. Eu acredito que sim, Alex, até pela própria frustração da safra de verão que uma boa parte do estado do Rio Grande do Sul está sofrendo. Eu não diria todo o estado, porque nós temos ainda regiões do estado do Rio Grande do Sul que vão colher soja razoavelmente bem, ainda que foram menos atingidos pela seca, mas tem outras regiões muito importantes que realmente não estão colhendo praticamente nada. E a primeira safra que vem pela frente é a possibilidade da lavoura de trigo.
E nós sabemos hoje que o trigo está com uma valorização extraordinária, uma demanda muito forte, e nós acreditamos sim que o nosso produtor rural vai se lançar muito fortemente no plantio da lavoura de trigo. Como está pegando agora, na mesma linha até, mas como está pegando, presidente, esse programa Duas Safras, né? Como o pessoal está otimista em relação a isso, a gente fala com produtores, a gente fala com as empresas também, o pessoal está comprando essa ideia. O senhor acredita que num curto espaço de tempo até vai surpreender talvez as expectativas em relação à implantação desse programa? Alex Soares, nós inclusive deveríamos já ter lançado o nosso programa Duas Safras. E o Duas Safras, para nós abrirmos aí um parêntese na nossa conversa, ele tem praticamente duas vertentes, que é a vertente dos cereais de inverno, com trigo, centeio, cevada, triticale, aveia branca, e os cereais de verão. Claro que nós não vamos chegar aqui na metade norte, e esse é um dos motivos pelos quais nós travamos um pouco, por causa da seca, por um certo desânimo do produtor ao chegar na sua propriedade, na sua lavoura, e colher uma soja de baixíssima qualidade e em pequena quantidade. Ou seja, isso estabelece uma crise no bolso do produtor, e porque nós não temos ainda uma solução definitiva para o problema da seca, visto que a seca é um processo recorrente no nosso estado, ela vai voltar, que seria o processo de irrigação. Nós ainda não conseguimos resolver com o Ministério Público Estadual as liberações necessárias para que o produtor possa investir em irrigação. Porque aqui na metade norte, que é onde estamos agora, nós temos um cinturão de milho muito importante, que é a cultura da próxima safra de verão. Que ele começa aqui pouco além de Bento Gonçalves e vai a Campo Novo, lá no oeste do estado. Toda essa parte norte. E evidentemente que nós não temos a pretensão de ensinar esse pessoal a plantar milho, porque já está na cultura local. Agora a metade sul, sim. A metade sul, com os grandes mananciais hídricos feitos naquela época em que não se tinha grandes dificuldades para armazenar água, que são as represas, os açudes que nós temos para a lavoura de arroz, visto que a lavoura de arroz, ela também sempre nos traz surpresas agradáveis e desagradáveis, não por eficiência produtiva, mas por questões de mercado. Tem anos que o preço está mais alto, anos que o preço está mais baixo. Às vezes o produtor tem grandes dificuldades colhendo bem. Tu és testemunha disso aí, porque Camaquã é uma região arrozeira que é a tua região, assim como a minha Bagé. Então nós estamos levando uma nova alternativa ao produtor com a cultura do milho nessa tecnologia desenvolvida pela Embrapa de Pelotas, do milho suco camalhão, com irrigação através de politubos. Então, basicamente, esses são as duas grandes colocações que o programa Duas Safras estará levando. Uma opção para a metade norte, que também não exclui a lavoura de trigo, e a lavoura de trigo está aumentando na metade sul, dias passados, e na metade norte, basicamente, cereais de inverno. Presidente Gideão Pereira, nos fale um pouquinho agora para a gente concluir sobre essa sua última incursão, Abu Dhabi, escritório da CNA lá agora, logisticamente, como é que esse espaço físico vai ser? Uma pequena correção, Dubai. Dubai. Porque ali o componente são os Emirados Árabes, né? Que o maior deles é Abu Dhabi, que tem 80% do petróleo da região. Dubai ela tem 3 a 5% do petróleo da região, mas Dubai é uma cidade-estado, quase que eu diria assim, não é bem isso, é um emirado mesmo, né? Com grandes investimentos, grande diversificação, e a própria comunidade árabe local, ela vislumbrou que naquele ponto geográfico que ela está situada, ela é uma janela aberta para o mundo árabe e para o mundo asiático, para os países da Ásia, porque eles fizeram grandes investimentos em zona livre, tem um porto construído, talvez seja o maior porto construído do mundo, com 16 metros de calado, de profundidade, que não necessita rebogador para estacionar o navio mesmo se automanobra, quer dizer, que é realmente uma obra de engenharia muito importante, porque aí, nesta zona livre, e dentro desta zona livre, eles têm praticamente 1/3 do PIB de Dubai, que vai a 30 bilhões de dólares, esse PIB local, deste porto.
porque aí isso é uma zona livre em que qualquer empresa do mundo pode ir lá se estabelecer com taxas muito baratas, com possibilidade franca de repatriação de capital, e ali está estabelecida uma porta de elaboração de produtos e exportação para todo o mundo árabe e para o mundo asiático. Isto é Dubai na concepção dos negócios. Então o que a CNA vislumbra? Como nós não estamos falando nas multinacionais brasileiras que hoje já são uma realidade. Eu cito algumas, tipo Sadia, tipo Seara, JBS, Marfrig, Minerva, BR Foods, já estão estabelecidas com equipes competentíssimas e realmente abocanhando cada vez mais mercados para as carnes brasileiras e para os grãos, a exemplo de outras grandes multinacionais, tipo, que aí não são brasileiras, mas que levam a soja e o milho brasileiro para outros países do mundo. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o médio e pequeno produtor brasileiro que queira aspirar ao mercado internacional com outros produtos que não têm esta conotação. Eu te cito exemplo assim, a própria linha de lácteos, que o Brasil não é forte lá fora, os produtos dos apiários, do mel, que o Brasil é um grande produtor e que tem que chegar a mercados. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a nosso Pecan, que é um pessoal também pequeno que está trabalhando. Nós temos alguns cafés especiais com marcas que estão querendo chegar lá fora. As frutas. Enfim, as frutas, que é outro setor que o Brasil também pode se tornar muito competitivo, dependendo evidentemente da logística, e basicamente logística aérea, né? Para raptar flores. Então, estas coisas é que a CNA se propõe a ajudar a estes empreendedores. Nós levamos aí, nesta última missão, quando inauguramos o nosso escritório em Dubai, 9 empreendedores brasileiros de diversos estados, inclusive um grupo aqui do estado do Rio Grande do Sul, um pequeno grupo, em que já entabularam o negócio. Então, esta é a proposta dos escritórios da CNA, que temos um em Xangai, um em Singapura e este de Dubai recentemente lançado, para que sirva para um ponto de apoio a esses produtores, onde chega lá o empreendedor e ele, através do escritório, ele entende a legislação do país, ele tem contato com a Câmara Árabe, no caso de Dubai. Esse escritório pode ajudá-lo a se estabelecer algo localmente ou apenas levar os produtos e abrir nesta abertura de mercados. Esta é a finalidade dos escritórios da CNA e notadamente esse de Dubai, que foi aberto agora, nos parece que estrategicamente ele está muito bem localizado. Só para encerrar mesmo agora, alguns avanços na área ambiental, me refiro dessa relação produção, poder público, né? E com a mão também muito forte da Farsul nesse momento. Questões ambientais, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul tem gasto praticamente, eu sempre digo isso, 50% do seu tempo para solucionar os problemas ambientais. Por quê? Nós temos duas situações muito fortes no estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, o avanço da nova fronteira agrícola, que é a metade sul do Rio Grande, que outrora não tinha soja e que hoje já está acima de 1 milhão de hectares de lavoura de soja e que, diga-se passagem, vai ajudar e muito nessa safra do Rio Grande, porque tudo indica que a metade sul vai colher em termos de unidade diária até melhor que a metade norte esse ano, porque a seca em algumas regiões da metade sul praticamente não se pronunciou. Eu tenho estabelecido mais ou menos um T. Qual é o T que está localizado? Sai de Porto Alegre, pegando todo o litoral do estado, desce, passando por Camaquã, vai ao Chuí, e depois aí puxa uma perna do T que vai até Bagé. Toda essa região aí praticamente vai colher bem. Não teve seca, né? Onde a nossa terra lá, Camaquã, São Lourenço, aí está Pelotas, a lavoura de soja está muito bem, o litoral todo está muito bem. Depois aqui na metade norte nós temos essa região do Passo Fundo, que o trigo sempre atrasa um pouco o plantio de soja, mas esse ano o trigo ajudou a soja porque o pessoal plantou essa soja atrás do trigo um pouco mais tarde e ela já está pegando outra situação climática e o pessoal vai colher sim. Não digamos que uma produtividade fantástica, como ele sempre, mas vai colher. Mas, na realidade, as questões ambientais que nós temos que resolver, que são as mais prementes, é o tema irrigação.
Nós não podemos ficar à mercê, um estado agrícola como o estado gaúcho, que é o segundo maior estado produtor brasileiro. Ano passado, no ano 2021, nós colhemos a maior safra da nossa história, 37 milhões de toneladas de grãos. E esse ano reconquistamos a segunda posição. Parecia que íamos permanecer por longo tempo, porque temos uma fronteira agrícola, diferente do segundo estado, outrora, que era o Paraná, que também este ano está com problema de seca. E vamos ter um PIB negativo de 8%, está prevendo o nosso departamento econômico, de tal a magnitude da seca. Agora, nós não podemos conviver com isso. Nós que temos uma estrutura alicerçada em cima de agricultura, não pode conviver com esse risco. Nós temos que minimizar o impacto disso, e a única maneira de minimizar é reservando água. E um estado que chove 1.800, 1.600 a 2.000 milímetros por ano, e que essa água vai para o oceano, por que nos impedirem de armazenar a água? Claro, são dois vieses. Metade norte está regido pelo sistema Mata Atlântica e metade sul pelo bioma Pampa. São situações diferentes, mas que têm que serem resolvidas. E aqui na Expo Direto Cotrijal, na própria abertura da Expo Direto, quase que um clamor em todos os discursos para que se solucione o problema. Ou seja, estamos emparedando, eu diria assim, o Ministério Público, que é quem está travando todas essas questões, que não nos permite fazer os investimentos em irrigação. Existe tecnologia, existem recursos com crédito, com taxas diferenciadas para irrigação, e o produtor não pode acessar, porque não consegue fazer a reservação de água. E, obviamente, irrigação sem reservação de água não existe. Então, este é o principal. Hoje, o nosso grande calcanhar de Aquiles, o nó gordo da questão, está em cima da solução do tema irrigação, para que possamos continuar a investir massivamente nesse estado e que não tenhamos mais que nos preocupar com seca, para garantirmos, porque sabemos que onde tem energia solar, e isso temos em abundância no verão do estado do Rio Grande do Sul, temos o maior fotoperíodo do país, está no estado do Rio Grande do Sul durante o verão. Portanto, uma condição ideal para grandes produtividades. E quando tu garantes a irrigação, tudo isso se reflete positivamente. Ainda que não possamos atingir os 100% do território, mas aquilo que possamos atingir com a irrigação vai produzir suficiente para que numa seca, aquelas áreas que não forem irrigadas, vai haver uma compensação e nós teremos uma estabilidade produtiva. Presidente, muito obrigado, boa feira para o senhor. E um ano que na verdade está começando, né? Já estamos em março, mas está começando, veio o carnaval aí, mas agora a partir dessa safra, com frustração ou não, mas vamos adiante, conte com Conexão Rural sempre. Obrigado, Alex Soares, pela belíssima oportunidade de conversarmos com os teus ouvintes, né? Já que tu tens uma grande penetração na nossa região toda lá, eu diria hoje todo o estado, porque quem não assiste Conexão Rural do Alex Soares todos os sábados de manhã, né? E através das redes sociais, portanto eu te agradeço muito esta oportunidade. Conexão Rural na Expo Direto Cotrijal. Oferecimento Cotrijal. Todos juntos somos fortes. FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Fortral New Holland. Visite o estande da Fortral na Expo Direto. Afubra, sempre com você. Vem aí a Expo Agro Afubra, de 23 a 26 de março em Rio Pardo. AGTEC, Gestão e Inovação para o Agro. E a UDI, Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro.